Feliz sábado para vocês, feliz sábado para você que está em casa, tá certo? Para todos que estão aqui, tá bom? Para nós recapitularmos a lição da escola sabatina, certo? A lição desse trimestre, para mim, eu vou dizer para vocês assim, tem sido uma lição muito especial. Tem sido uma lição que tem falado muito ao meu coração. Certo? Alguns amigos meus, eu tenho dividido a lição da escola sabatina, eles têm achado uma lição muito contemporânea, uma lição muito atual, que tem nos ajudado muito, certo? O reconhecimento que a gente tem de como Deus trabalha e como Deus me utiliza, como Deus me usa para eu ser uma bênção para outras pessoas, para ser uma bênção para mim mesmo. E a lição dessa semana, né, eu acho ela muito pessoal. Tem sido assim, não tem? Semana passada, uma lição que me ensina eu primeiro a me perdoar. Deus tentando me dizer o seguinte: se eu conseguir resolver o problema na tua cabeça, eu vou conseguir resolver o problema com o teu inimigo, com a tua família, com as pessoas que te cercam. Semana passada, Deus falou isso de forma muito clara para cada um de nós. Essa semana, de forma bem prática, a lição ela traz dois exemplos maravilhosos, dois exemplos fantásticos. E eu raramente eu gosto de começar a lição falando do verso, certo? Mas o verso dessa semana diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O que Deus quer dizer com isso para mim e para você? Olha que interessante, o que Deus quer dizer isso para mim e para você? Eu vou falar mais baixo aqui, porque nós temos uma outra classe, que tem um outro professor aqui, tá certo? Mas lá em casa você vai estar ouvindo bem, porque o som vai estar bem legal, tá? Aumentado para você. O que Deus quer dizer com esse versinho? O que o salmista quis dizer com isso? Se a gente pegar os Salmos, que diz assim: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Vocês lembram disso? Quem é o Senhor habitará no seu santo monte? E o próprio salmista responde assim: aquele que é puro de lábios, que na sua mente tem o quê? A vontade de Deus. Entenderam? Então, quando Deus ele chega para mim, para você e diz assim: filho, eu pedi para o salmista escrever lá dentro, lá dos Salmos, capítulo 27, verso 1, que o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Isso é sério, isso é real, isso é algo que tem que fazer dentro de mim diferença. Sabe por quê? Se você ligar a televisão hoje, você vai perceber que as pessoas querem que você tenha medo. É medo do assaltante, tanto que há ministros que infelizmente nós estamos vivendo num país, eu acho que o país hoje é um país narcotraficante, onde as justiças protegem o bandido, a lei foi feita para isso. Então, ou seja, nós temos medo de sair para a rua. Olha só que interessante. Eles colocam medo na gente de sair também porque podemos pegar uma doença. É medo disso, ou seja, nós vivemos num ambiente de medo. E o que o medo faz com a cabeça nossa? Ele consome, não é assim? Ele destrói. O medo, ele entra, ele faz com que eu e você se tornamos inimigos de nós mesmos e amigos de soluções fáceis. Se vier um super-herói e falar para você: eu tenho a solução para o seu medo, você tira as suas liberdades para se sentir seguro. O salmista vem e olha agora para mim, para você, e diz o seguinte: nada dessas coisas vai me abater. Por quê? Porque eu tenho Deus como meu tesouro, Deus como meu guia, Deus como a minha referência. Olha que interessante. Eu sei que é difícil, vou falar para vocês assim, às vezes a gente se pega
desconfiando de Deus. Não é gol. Às vezes dá um problema, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, eu pequei há 3.000 anos atrás, e agora eu estou pagando o castigo do pecado. Não é assim que a gente pensa? Nossa, aquela coisa errada que eu fiz é castigo. Parece que Deus é um Deus que está lá em cima, pronto a nos castigar. Essa era uma visão que tinham na Idade Média, de um Deus tirano, de um Deus que estava pronto para castigar, de um Deus que estava pronto para destruir, de um Deus que estava pronto para fazer do ser humano um boneco de pano. E eu e você viemos dessa cultura, você sabe disso? Nós temos isso impregnado na nossa cabeça, dentro de nós. Nós temos isso impregnado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, parece que no Velho Testamento nós temos um Deus tirano, e parece que no Novo Testamento nós temos um Deus bonzinho. Deus abençoe vocês. Não é essa a visão que eu tenho? Ah, não. Por quê? Porque foi colocado para nós essa visão. Olha, Deus é tirano, mas Jesus é bonzinho. E nós nos esquecemos que aquele Deus que estava na nuvem, aquele anjo que falava, o anjo do Senhor, toda vez que fala essa expressão na Bíblia, no Velho Testamento, o anjo do Senhor, está se falando da pessoa de quem? De Jesus Cristo. Então você vai ver que toda vez que o anjo do Senhor aparecia, ele aparecia para resolver um problema, para trazer solução. Então é um Deus que foi amor no passado, é um Deus que foi amor no presente de cada um deles, é um Deus que é amor presente hoje. Vocês entendem isso? Mas infelizmente a cultura que a gente vive é a cultura do medo, porque se eu fizer você ficar com medo e falar que eu sou a solução do seu problema, o que acontece? Você vai confiar em quem? Em homens, não em Deus, porque Deus aparentemente está onde? Distante. Aí a gente vai de novo, eu falei na semana passada sobre isso, que a gente olha para o céu e grita, Senhor, quando tu vai parar de dormir? Deus, quando você vai acordar? Quando você vai resolver meu problema? Como se Deus estivesse dormindo, porque é isso que Satanás quer que eu e você pensamos. Mas na realidade Deus está bem acordado, e o salmista diz, além de Deus estar acordado, Deus é a minha fortaleza. Elton, vem me ajudar aqui, Elton. Deus é a minha fortaleza. Ele é o escudo, lembra os Salmos? Não temerei, ainda que os montes tremam. É isso que o salmista está dizendo. Aí você olha para a lição dessa semana, você vai ver dois exemplos que se assemelham exatamente a mim e a você. Não tem diferença nenhuma de nós. Quer ver que interessante? Vamos indo, né? Vamos ver se hoje eu vou usar metade dos slides que a Mike disse que eu boto tudo à toa. Muda lá para mim, porque não está mudando. O primeiro slide, às vezes, ele emperra. Vamos ver se ele vai agora. Agora está indo. Vamos lá. O que a lição ela quer que eu e você aprendamos e que nós tenhamos isso gravado na mente? Olha só. Do que preciso me libertar para descansar? Porque a lição ela vem falando do verdadeiro descanso. Do que eu preciso? Algumas pessoas pensam que para descansar precisa ir para a praia. Não é assim? Eu gosto de ir para a praia para correr, detesto entrar em água salgada. Certo? Porque senão eu já sou bonito e novo. Imagina você ficar na salmoura. Aí eu vou ficar eterno. E não pode. Uma hora eu tenho que morrer, não é assim? Ficar velho. Então, por isso que eu fujo da água salgada. Quais são as causas da doença física, mental e espiritual? Essas são as perguntas que o autor da lição, ele está fazendo quando ele vai expondo para nós os dois casos de hoje, que era aquele que era paralítico, tetraplégico, era tudo mais um pouco, que não podia ir até Jesus. E também o caso de Elias. Lembra? Elias e o paralítico, que não podia. Quais são os problemas mentais, espirituais, que provocaram o problema? Alguém que segue escrupulosamente as diretrizes da saúde e leva uma vida saudável, pode adoecer? Porque a gente pensa assim, não, o Jefferson é um atrapalhado, a Mike come certinho, então a Mike vai viver para sempre, o Jefferson vai ter um câncer em 2 dias. Alguns pensam assim, porque o Jefferson é atrapalhado e a Mike não é. E tem um assunto nessa semana, eu gosto de ir misturando, né? Que chama a minha atenção desde a minha tenra idade, antes de eu me casar. Depressão. A gente pensa que só gente atrapalhada que pega isso, não é? Não. A depressão, como Alzheimer,
elas têm segredos entre elas, entrelaçam, que são eventos. Eventos. Um evento que te bota no auge, sabe? Um evento que te toma muita questão, energia mental, muita ansiedade. O pós-evento, ela pode direcionar nosso cérebro para algumas doenças, entre elas Alzheimer, entre elas depressão. Um enfermeiro me falou aqui, gatilho, a palavra mais certa, né? Pode ser o gatilho que eu e você, uma semana santa de oração, aonde eu estou aqui pregando, onde eu estou aqui assistindo, eu estou no auge com Deus, de repente eu olho para mim mesmo e falo assim, puxa vida, aquela semana eu estava tão bem, mas agora parece que eu não estou bem. Aquela semana pode ser o meu gatilho de uma depressão. E vocês vão ver isso na vida de quem? De Elias. Vocês estão entendendo? A mente humana é uma mente doentia, por isso eu e você temos que todo instante estar em contato com Deus, buscando descanso, por isso que essas perguntas são importantes. Um cristão pode ser desencorajado, deprimido, ansioso? Sim. Através de 2 exemplos bíblicos, nós vamos buscar hoje as respostas para as nossas perguntas. Essas são as perguntas que nós vamos ficar aqui, navegando nelas, certo? Essas são as perguntas. Vamos lá. A causa da doença. Marcos 2,3. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Irmãos, vamos tratar o assunto do paralítico. Se você pegar a história do paralítico na Bíblia, em Marcos, se você pegar Ellen White, no Espírito de Profecia, tratando o assunto dele, você vai perceber que aquele doente não estava preocupado com a paralisia dele. Sabiam disso? Não era essa a doença principal dele. Você fala, mas Jeff, como é que você vai falar uma besteira dessa? Não é assim? A gente que joga bola, eu já fui um grande... Nossa, eu só não fui contratado pelo Flamengo na época do Zico, porque não tinha idade para aquilo. Mas eu era muito bom de bola. A bola saía do campo, eu corria, pegava ela e dava para os jogadores. Eu era gandulinha. Fantástico, eu era muito bom, o pessoal gostava de mim. Também no gol. O time que jogava contra mim amava me ver no gol. Não sei por quê. Eles colocavam 5, 6, 7, 8 gols contra mim, mas eu estava lá. Vocês entendem? Fechado? O problema do paralítico não era paralisia. Eu vou falar para vocês, Deus me deu um privilégio, num período de uns 3 anos, lidar com doentes. Eu lidava muito com doentes emocionais. Sabe por que eu lidava muito com doentes emocionais? Porque quando a gente ia pesquisar o porquê que a pessoa tinha aquele problema no estômago, estava com problema de caminhar, estava com dores de cabeça, estava com enxaqueca, estava com alguns outros problemas, com alguns reumatismos. Quando a gente chegava perto da pessoa e começava a investigar, a gente descobria que a origem era 100% mental, de um grande número de pessoas que vinham em contato com a gente. Cansamos de falar para as pessoas, nessa época eu trabalhava com o Doni, cansamos de falar para a pessoa, olha, toma esse produto aqui que é bom, e era produto bom nada, era só vitamina. Vai lá, você vai voltar assim, sem dor, você vai voltar perfeito, inteiraço. 30 dias a pessoa fala, nossa, que remédio bom. Vocês estão entendendo? Feliz sábado para vocês, hein? Bom ter vocês aqui, Deus abençoe. Vocês estão entendendo? O que prejudicava aquele homem, você vai para o Espírito de Profecia, Ellen White falando o seguinte, era o pecado que tinha arrasado o coração dele. A vida promíscua que ele teve, a condescendência com o pecado, deixava aquele homem triste, infeliz. Vocês entendem isso? Por isso que quando aquele homem chega a Jesus, parecia que Jesus é cego. Se você pegar, você fala, não, Jesus está com um problema, ou mental ou cego. Jesus se preocupou com a paralisia ou Jesus se preocupou com o coração íntimo daquele homem, a consciência? Qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Perdoado estão os seus pecados. Sabe por que Jesus já vai direto nisso? Porque eu vou falar para você.
99% dos sintomas que eu e você temos surge aonde? Na cabeça. Você fala, Jesse, é louco. Eu vou contar para vocês. Uns 2 anos atrás, eu indo para São Paulo, e comecei a pensar um negócio na minha cabeça. Olha só que a cabeça da gente é doentia. E o negócio começou a pegar um volume na minha cabeça, que dali a pouco eu já estava suando, no volante. Aquilo parecia real na minha cabeça. Até eu falei, o que está acontecendo? Vocês estão entendendo? Por isso que eu costumo dizer que o maior problema que você tem é o espelho. Porque quando você olha no espelho, quem é que você se enxerga? Você mesmo. Nós nos sabotamos. Sabe, nós cortamos coisas que Deus quer dar de alegria para mim e para você, nós nos sabotamos. Por isso que o salmista, ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele, essa é a tradução correta, não me faltará, certo? Deitar-me-á em pastos verdejantes, lembra disso, dessa história? Ele vai me conduzir, Ele vai me levar às águas tranquilas, a águas de descanso. Por que Deus ele já faz isso? Por que o salmista insiste nisso? Porque o salmista sabe que o maior sabotador de nós mesmos, de nós somos nós mesmos. Por isso que a preocupação de Deus é nos ensinar, em primeiro caso, a ter fé. Primeiro caso, quem crer, lembra a atitude? E depois, batizado, será salvo. Por que a preocupação de Deus é comigo primeiro? Porque se Deus resolver o meu problema, Deus vai resolver o problema meu com os outros e vai resolver o problema dos outros comigo, porque às vezes o problema dos outros comigo sou eu mesmo. E quando Jesus olha para aquele paralítico, Jesus fala, coitado, o coração dele está magoado, está triste. Diferente de quando eu olho para você e você olha para mim, eu estou com um sorriso, mas com câncer emocional me corroendo, espiritual acabando comigo, me esmagando, espremendo como uma laranja. E a gente vê escapando dos nossos dedos, entre os nossos dedos, a alegria, o regozijo, o gozo. Era aquilo que matava aquele homem. Agora, olha o interessante. Eu preguei esses dias sobre Salmo 1. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio, não se detém no conselho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é importante a gente saber com quem a gente anda. Aquele homem era um traste, paralítico das pernas, não sei se mexia os braços, a Bíblia não fala, mas ele não conseguia ir sozinho a Jesus, mas ele tinha 4 bons amigos. Como é importante, irmãos, eu vou falar para vocês como Satanás tem trabalhado, e você que está em casa, como Satanás tem trabalhado com os desagrejados. Eu amo Jesus, eu curto Jesus da minha casa, com a minha live. Quando você não consegue estar com o povo de Deus, é importante demais estar na live. Nunca, o apóstolo Paulo diz, substitui a sua presença com os irmãos por uma live. Nunca substitua a sua presença com os irmãos, porque você é um crente moderno. Porque hoje estão pregando crente moderno. Vamos fazer releitura da Bíblia. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém algumas coisas. E o ser humano vai se machucando, cada vez se machucando. O câncer emocional, o câncer espiritual, vai corroendo o ser humano por dentro. E o ser humano acaba tendo 2 paralisias. A espiritual e a física, que era o caso desse rapaz. Mas ele tinha 4 amigos. Yes! Há momentos, Marcos, que a Bíblia diz que um amigo ele se torna maior que um irmão. Por isso que é importante conhecermos os amigos que temos.
O paralítico descobriu que Jesus estava ali e podia resolver o problema dele. Mas não pensa que ele estava preocupado com a paralisia, não, tá? Ele sabia o que corroía ele. Mas ele tinha dúvidas, como eu e você às vezes temos. É a doença física ou é a doença emocional que eu quero ser curado? Ele tinha essa dúvida. Os amigos do paralítico descobriu que Jesus também estaria ali. Eu fico imaginando o bate-papo entre eles. Caramba! Você viu que estava em aquele Jesus que cura, aquele Jesus que faz isso, que prega isso? Eu vi. Me leva lá. Para ontem. Agora vamos imaginar, porque a gente tem essa ideia de telhado que nós temos aqui no Brasil. Lá o telhado não era assim não, pessoal. Sabe como que era o telhado lá? Uma casa era juntada na outra, eles andavam por cima das casas. No verão é muito quente, eles dormem na parte superior. Eles tiveram que quebrar o telhado. Não sei se eles levaram marreta, não sei. Mas eu fico imaginando Jesus lá embaixo pregando. Oh, meus filhinhos, de repente, bum, bum. E começa a cair. Não parece uma imprudência deles? Não parece? Mas quando você tem amigos de verdade, eles vão fazer de tudo para que você seja salvo. Quando você tem amigo de mentira, às vezes esse amigo pode ser eu mesmo, Gerson aqui de dentro, o Goi eu sei que é um desses. Ele vai olhar para você, não, esse negócio de crente, você está ficando doido. Para que isso? Faz isso não, esse negócio de igreja. Eu sei que o Goi não faz isso. Mas amigo de verdade vai fazer de tudo. E isso me faz lembrar uma história que você já conhece, mas eu gosto de contá-la quando eu trato desse assunto. 2 amigos, caçadores, foram para a África caçar um leão. E foram, e acharam o leão, isso é real. Um era crente e outro não. Foi lá caçar. De repente, eles foram dar o tiro, a arma falhou. Quem veio para cima deles? O leão. E os dois começaram a correr. Só que o crente corria bem. O outro, coitado. E, de repente, o que corria bem freou. Freou e entrou na briga com o leão. E, por Deus, o leão foi embora. Quando os dois se encontraram, um olhou para a cara e disse, você é louco, bicho? Por que você voltou? Não, eu não podia deixar você morrer. Mas por que não? Porque eu tenho certeza que se o leão me matasse, eu estaria salvo. Você ainda não entregou a vida para Jesus. Um verdadeiro amigo, ele vai te colocar você numa posição onde Deus sempre vai te salvar. E esses amigos pegaram aquele paralítico, subiram com ele no telhado, arrebentaram o telhado, e isso ia dar um custo muito grande para o dono da casa, mas eles se propuseram, nós pagamos depois, nós fazemos o que tiver que fazer. E desce. Quando o paralítico desce, ali resolve-se a dúvida do paralítico. É o que Deus quer que eu e você hoje saímos daqui sabendo disso. Qual é mais importante? A cura física ou a cura espiritual? Sabe por quê? Tem muita gente que acha que por ser crente Deus vai curar. Que se eu for lá orar pela pessoa, Deus vai curar. Isso é mentira, isso é diabólico. Haverá momentos em que Deus vai curar através da minha oração. E haverá momentos que Deus vai olhar para o enfermo, isso está na lição, se eu não me engano, de quarta-feira. Deus vai olhar para o enfermo e falar, se eu der cura para esse cara aí, ele vai se lambuzar mais no pecado do que se eu salvar ele paralítico. Vocês estão entendendo? Quando os apóstolos falaram o seguinte, eu vou lá, impõe a mão sobre ele, unja ele, que Deus vai curá-lo. Ele estava dizendo o seguinte, a vontade de Deus sempre vai ser máxima na vida daquele que ama a Deus e crê em Deus. Então, ora lá. Se for para ele ficar bom, ele vai ficar bom aqui na terra. Senão, ele vai correr muito lá no céu. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Quando aquele paralítico vê Jesus, olha para a cara de Jesus, para o rosto de Jesus, Jesus olha para os olhinhos dele, Jesus percebe que ele está com aquela dúvida tremenda, Deus, se tu é Deus, me fala agora, qual que é o mais importante? Que eu ande ou que eu seja perdoado daquilo que me corrói?
E Jesus olha para o olho dele e fala: filho, o mais importante, perdoados são os seus pecados. Eu vou falar para vocês uma coisa, e o Espírito de Profecia deixa isso muito claro. Se os amigos dele, naquele instante, subisse ele, levasse ele para casa paralítico, ele seria o paralítico mais feliz do mundo. Vocês estão entendendo isso? Você que está em casa, clamando a Deus por misericórdia, é a misericórdia que Deus vai te dar. Às vezes você vai clamar por cura, Deus vai olhar para você: filhinho, eu quero salvar o teu coração, a tua vida. Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer salvar a minha vida. Então, às vezes é mais importante eu morrer com câncer e ir para o céu, do que viver são perdido. Eu me lembro até hoje, minha irmã conversando com meu pai, foi numa semana anterior à morte dele, eu estava lá. Pai, eu ainda continuo orando para Deus dar cura para o senhor. Homem de 83 anos, viveu muito. E eu olhava para minha irmã e dizia: filha, Deus já fez um milagre. 83 anos. 15 anos. Às vezes nós perdemos pessoas jovens, sabe? Ao invés de olharmos para Deus e agradecermos por Deus ter nos dado a oportunidade de conviver 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos com a pessoa, a gente olha para Deus e culpa a Deus porque tirou a vida dele. Não foi Deus que tirou, mas permitiu que ele morresse com tenra idade. Vocês estão vendo como Satanás, ele entra na nossa cabeça, ele confunde as coisas. E era isso que acontecia na cabeça daquele homem. Mas por que Jesus curou? Por que Jesus curou? Jesus não precisava curar ele, eu quero que vocês entendam isso. Para ele já estava pronto, satisfeito, podia levar ele embora, ele ficar lá na cama. Por que Jesus curou ele? Foi por causa de mim e de você. Porque essa história ia ser escrita. E quando eu lesse essa história, se eu lesse essa história, Jesus perdoando o pecado, você olhar para Deus e falar assim: ah, Deus, isso é fácil. Assim até eu ia falar para ele: perdoado estão os seus pecados. Quero ver se eu curar o meu pecado, quero ver se eu perdoar o meu pecado. Vocês estão entendendo? Para que eu e você lêssemos essa passagem na Bíblia e entendêssemos tão grande salvação que o apóstolo Paulo fala. No livro de Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Para que nós entendêssemos isso, Deus olhou para aquele homem, porque não foi por causa dos fariseus que, ele pode saber. Não, foi por causa de mim e de você. Quando nós entrássemos em relação a esse texto, levanta agora, vai para casa. E a Bíblia diz que aconteceu com ele? Levantou, tomou o leito, botou debaixo do braço, correu para casa. Isso é por causa de mim e de você. Mas nunca se esqueça. Às vezes Deus não vai falar para você: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Deus só vai dizer para você: perdoados estão os teus pecados. E é essa cura que Deus quer dar para você. É essa cura que vale a pena, entende? É essa cura que faz a diferença na vida nossa. Passa para mim o slide. É essa cura que faz, não é outra. É essa que faz a diferença. Agora, a lição também, ela fala sobre tratando a raiz do problema, que nós já conversamos agora. E tem um texto ali que eu acho muito legal, que diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Na hora que a gente fez, ele saiu o S ali, tá, Mike, mas não foi eu que escrevi errado, não. Mas na hora que eu alonguei, porque senão chega em casa e ainda apanho, porque tem coisa errada ali no texto. Rolo de macarrão lá em casa, já está todo assim afundado, e é de ferro. Tá? Vendo a fé, vocês entendem porque a primeira coisa que Deus quer trabalhar é em você? Tá? Vocês estão entendendo? Porque se Deus conseguir trabalhar em você, sabe?
E nós temos que desmistificar Deus. Essa semana, conversando com um amigo meu, nós temos que desmistificar Deus. A ideia que a gente tem de Deus é uma ideia errada. Deus, Ele é muito amor, sim. Deus é justiça, sim. Mas sabe quando Deus é justiça? Quando você vai entrando com Deus, vai tendo relação com Deus, vai comunicando, e Deus vai comunicando a justiça, ou seja, a salvação para você, você vai tendo conhecimento da salvação, Deus se torna a justiça. Aí você fala, e aqueles que não quiseram conhecer Deus? Deus vai se tornar justiça, porque eles recusaram o conhecimento de Deus. Agora, quando você vai relacionando com Deus, você vai entrando com Deus cada vez no quarto de madrugada, no trabalho, no caminho, vai lendo a Bíblia, a palavra de Deus, crendo que ela é a palavra de Deus, não que contém, ela é a palavra de Deus. Deus vai entrando em você e você vai sentindo as misericórdias de Deus que se renova a cada manhã. E Deus vai entrando, o amor de Deus transcende tudo. Transcende a tal forma que você não fica com medo da justiça de Deus, mas você tem Deus como um Pai amado, um irmão na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, Jesus falou, olha, eu não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigos, porque o servo não tem conhecimento do seu Senhor, não sabe, mas os amigos sabem. Não é assim, nós não somos fofoqueiros com os amigos? Né? Cara, aqui ó, hoje eu dei uma navalhada lá no centro, nossa, bati. Para os amigos a gente fala, né? Para os outros, como é que você bateu? Meu, você acredita que quando eu vi, eu não sei se foi o cara ou se fui eu, vocês entendem? Para os amigos a gente abre o coração. Para os amigos a gente abre o coração. E a misericórdia de Deus vai entrando e vai fazendo de mim uma pessoa nova a cada dia. O nosso Salvador nos assegura que podemos descansar na garantia do seu amor, sua graça e perdão, agora mesmo. E termina a frase, inclusive no meio do sofrimento. Você não está sofrendo porque Deus está te castigando. A doença que te pegou, não é porque Deus, essa era a ideia. Quando Ana faz aquela oração, porque Deus mata, isso era a ideia que eles tinham, porque Deus é soberano. Se Deus é soberano, nada acontece se Deus não manda. A ideia do judeu é essa até hoje. Mas não esquece, Deus permite. Enquanto nós estivermos num mundo de pecado, nós vamos ver crianças inocentes sofrendo e bandidos se reelegendo, se fazendo isso, fazendo aquilo outro, se dando bem. O mundo é esse. É esse o mundo que eu e você vivemos. Mas Deus vai botar um fim. Só que Deus, Ele garante para você uma coisa. Você consegue descansar nele, no meio do sofrimento. A Mike está aqui de testemunha. Eu não conseguia entrar no quarto e ficar no quarto com meu pai. Era 2 minutos, eu já saía. Eu não aguentava ver aquilo. Mas todos que entravam, via nele uma paz, uma serenidade, de alguém que tinha certeza que os dias já estavam contados e curtos, mas que Deus estava presente com ele. É isso que Deus quer que você tenha certeza. Está sofrendo no trabalho, está sofrendo em casa, está sofrendo, certo? Agora, por favor, escutem isso aqui. Orando pelos enfermos, nossas orações devem incluir este pensamento. Senhor, Tu sabes todos os segredos da alma. Tu conheces essas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a sua vida por eles. O amor deles por eles é maior do que o que podemos ter por eles mesmos. Ou seja, Jesus ama ele mais do que eu. Portanto, se é para a sua glória e para o bem dos aflitos, pedimos em nome de Jesus que sua saúde seja restaurada. Se não é, escuta isso, a sua vontade ser devolvida a eles, a saúde, pedimos que a sua graça os conforte e sua presença os sustente em seus sofrimentos. Vocês estão entendendo? A vontade de Deus, ela tem que ser soberana, não a minha.
Elias. Agora nós vamos para Elias. Não esquece? O problema principal do paralítico era a doença? Não. Ele ia ser feliz, paralítico, depois de saber que Deus tinha perdoado o pecado dele. Elias vai lá, mata 400 de Baal, fogo desce do céu, consome as pedras, água, parecia que a água até era gasolina, consome o chão, marca tudo, já. Corre junto com os cavalos do rei, lembra? O rei volta, ele vai correndo junto. Isso foi depois, né? Foi depois. Vamos voltar para a cena, que a cabeça vai. Vai lá, destrói todo mundo. Depois que acontece isso, ele fica sabendo que uma mulher parecida com a que você tem em casa, é brincadeira, é só o Elton que tem. Não, Elton, desculpa, é eu. Pegou o rolo de macarrão e falou: eu pego esse Elias e vou acabar com esse Elias. A Bíblia conta que Elias pegou uma Ferrari. Não tinha, né? Um Mizuno, aquele tênis bom para correr. É isso? Botou no pé e 100 km por hora para o mato. Não parece uma doideira? 400 homens, fogo desce do céu, consome tudo, e o homem fica com medo de uma mulher? Eu falo para todos os meus amigos, você quer ter inimigo? Tenha homem como inimigo, mas mulher não, que o bicho é brabo. Brincadeira. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entrar no problema de Elias? O auge e depois a depressão. Depressão não é problema espiritual por amor de qualquer coisa. Quando você vê um crente com depressão, aquele crente não orou tanto como devia, como eu oro. Não é isso não. Quando você vê um descrente em depressão, porque ele é um descrente mesmo? Não, é problema, é doença. São energias que o cérebro precisa e não está tendo na quantidade certa. São somatórias de ocasiões e de eventos que fazem isso. E os eventos de Elias eram bons. Olha os eventos de Elias. Eram bons. Mas a carga mental para Elias foi tão grande que mesmo em eventos bons, quando ele vê a primeira ameaça, acontece aquilo que acontece com o cara que eu vejo todo dia no espelho lá de casa. Tudo vai bem, tudo vai jóia, dá um erro. Nossa, Deus me abandonou. Como é que isso está acontecendo comigo? Que coisa é essa? Elias fez essa mesma coisa, se olhou numa tigela d'água, sei lá como é que ele conseguiu se ver, falou: nossa, aquele machão de ontem é o covarde de hoje. E a Bíblia diz que ele ficou com tanto medo, que ele fugia. E quando ele foi se deparar, ele estava onde? No deserto. E não é o que acontece com cada um de nós? Ao invés de a gente ir ao encontro dos amigos, ao encontro das pessoas que nos ajudam, ao encontro de alguém que a gente pode desabafar, colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente foge, se isola. E depois que a gente vê, escuta a notícia, eu tive uma notícia muito ruim há muitos anos atrás. Um amigo meu, um cara de Deus, pegou uma depressão terrível. Chegou para a esposa, deu dinheiro, vai lá se arrumar, que eu quero ver você bonita. E quando ela volta, ele pendurado, enforcado, morto. Doença. A doença de Elias era tão grande que o próprio Deus, olha que engraçado, interessante, chega para Elias e fala: Elias, levanta e coma. Comeu, agora você dorme. Descansa, filho. Descansa, filho.
Você precisa de um momento seu. Você precisa restabelecer sua energia. Vem o anjo de novo. Elias, que? Está aí, ó. Eu fiz de novo para você uma comidinha fantástica. A sopa da Mike, uma delícia. Certo? Está aí. Come. Tinha pão, não tinha? Se tinha ação, tinha que ter sopa, né, Mike? Tem pão, tem que ter sopa. Vocês entenderam? E a Bíblia diz que Elias comeu, dormiu de novo. Quando Deus viu que ele estava pronto para caminhar, olha o que Deus faz. Olha, irmãos, é isso aqui, você que está em casa, amigo, é isso que eu quero que você entenda, é isso que a lição quer que você leve para a semana toda, para a vida toda. Deus chega para Elias e fala: Elias, sai debaixo de um pé de árvore, sai daí, que eu vou te tirar você do vale e você vai subir para o monte do Senhor. Você vai para Hebrom, você não vai ficar aqui. Às vezes Deus está pedindo, às vezes Deus permite que algumas doenças, algumas coisas venham, para que a gente se assossegue e fique um pouco mais sossegado. Quando a gente tiver com algum problema emocional, algum problema físico, não esqueça do conselho do anjo. Coma e durma. Coma e durma. Sabe por quê? Porque se você comer da palavra de Deus, descansar no colo de Deus, Deus ele promete te tirar debaixo de um cipreste, num plano, e levar eu e você para o Monte Hebrom, o monte do Senhor. Tem algo aqui no Espírito de Profecia que eu acho muito interessante. Acho muito interessante, quer ver? Ó? A Mike vai falar: eu te falei para você cortar metade dos... Está aqui. Vamos ler juntos. Eu, às vezes, erro na leitura, vocês me corrigem aí. Continue olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenham manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, firmes, como se cada uma das orações feitas tivessem sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando, salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e de tristeza. Por que o salmista cantava na fuga? Por que ele cantava na depressão? Porque é assim que você vai fazer com que o espírito maligno saia e entre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para transformar. Coma e durma. É isso que está dizendo. Sossegado na paz de que Deus está ouvindo. Digo-lhes como alguém que sabe. Virá a luz. A alegria será nosso quinhão. E as névoas e as nuvens serão espancadas. Alguém vai tirar tudo isso de você. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz da sua segurança. Foi isso que aquele paralítico sentiu quando Jesus olhou para ele e falou: perdoados estão os seus pecados. Foi isso que Elias sentiu quando pela terceira vez o anjo vem e fala: chega de dormir agora, você está pronto, vai porque você ainda tem reis para ungir. E você tem as pessoas. Vamos falar o versório agora? Vamos todo mundo para o versório? Olha que chique, encerrando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que esse Deus maravilhoso da lição de hoje seja o teu Deus, o seu Deus e o meu Deus.
que possamos nos entregar a Jesus Cristo, deitar no colo dele, comer da palavra dele e fazer dele o nosso líder máximo e a nossa fortaleza. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado que a tua palavra contém exemplos de pessoas semelhantes a nós. Obrigado porque o Senhor conseguiu agir na vida de cada um deles e cremos que agirá na nossa vida também. Entregamos para Ti agora os nossos anseios, desesperos, enfermidades. Visite, ó Deus, os enfermos onde eles estejam, os desesperançosos, né? Aonde eles estão. Visite cada um que está com um problema emocional, falta de fé. Aquele também que o pecado está consumindo e corroendo o coração dele. Que ele possa comer da Tua palavra. Que ele possa dormir descansado em seu colo. E sendo assim, o Senhor vai acordá-lo para a vida. E passaremos eles e nós a sermos bênçãos nas Tuas mãos para salvar outras pessoas para o reino da glória. É o que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora